gente veio para a rua para descobrir a opinião do torcedor sobre isso. Você gostaria ou não de contar com Felipe Melo no seu time? Com certeza, um grande volante. Não, muito polêmico. Muito polêmico. Eu acho que no time só ia atrasar. Já tá lá embaixo. Pra atrasar mais ainda não vale a pena. Na atual situação do meu time, qualquer ajuda é bem-vinda. Queria sim. Com tudo que ele é louco, tem os problemas dele, mas bom profissional, joga bem, joga fácil. É isso que a gente está precisando lá no bairro. Uma ótima. Por quê? Ótima. O cara é guerreiro. O cara é guerreiro, vibrador pelo time. Não, jogo à parte, polêmica, né? A outra, né? Talvez no Flamengo ele não poderia ter essa marra dele, né? Que ali não ia dar certo, não. Felipe Melo, eu acho que não tem vaga no time do Botafogo, não. Já tem bons. Se puder, só enquanto a Sul-Americana rolar. Porque ele pra mim é jogador de uma lesão Sul-Americana mesmo, queria entrar forte, pra poder botar respeito, senão os caras também deitam, né? Não, nem de graça. Pode levar pro outro time, não aceita lá não. Tá aí, essa novela agora é brasileira e o Felipe Melo tá fora dos planos do Palmeiras. PVC, nós ouvimos ali alguns torcedores falando, olha, no meu time nem de graça. Vai ser essa situação do Felipe Melo? Você vê clima, você vê time, você vê espaço pro Felipe Melo no futebol brasileiro? Pelo custo-benefício, não vejo. Eu também não acho que a gente tem que falar assim, nem de graça. Não, tem questões para você solucionar. Eu não contrataria. Não acho que, mesmo lá atrás, não era um jogador que, quando a gente perguntou no ano passado no expediente sobre o Flamengo no primeiro momento, quando você contrata, você está olhando assim, o que vai representar? Você começa a analisar o que vai te oferecer do ponto de vista técnico. Mas eu nunca achei que o Felipe Melo fosse prioridade. Não é o jogador dos meus sonhos. Então eu não contrataria. Mas também não dá pra dizer assim, não serve pra nada. Não é esse ponto. Vamos devagar. Ele é um jogador que tem história, é um jogador que tem talento, é um jogador que tem um pacote que pelo custo-benefício, e que isso inclui, o custo-benefício inclui o pacote do vestiário, o pacote de dinheiro, não compensa. Independentemente do pacote, não é o jogador dos meus sonhos. Mas a história dele a gente conhece. Vamos aguardar aí para onde vai o Felipe Melo. Agora a gente viu na reportagem do Álvaro Loureiro aí, que aquele áudio vazado pelo Felipe Melo, olha, tem um monte de gente interessada, Flamengo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, e pelo que a gente viu na repercussão com quem comanda o futebol nesses clubes, e ontem foi assunto também lá em Porto Alegre, né, depois da vitória do Internacional, o Felipe Melo, pelo menos por enquanto, está descartado na maioria desses clubes que ele citou. Eu acho, e pergunta até pegando a sua deixa aqui, ô Calheiros, pro PVC, por conta do áudio, sim, a situação dele ficou mais complicada. Se não tivesse vazado o áudio, todo mundo ia saber que teve algum probleminha ali com o Cuca, ele nos bastidores. Mas o áudio complicou a vida dele aqui no Brasil? Atrapalhou mais. Ele é um jogador que estava saindo oficialmente por questões táticas apenas. Claro que não ia ser apenas questões táticas, embora eu ache as questões táticas também relevantes. E ele passou a ser jogador que saiu porque chamou o técnico de mau caráter, covarde e mentiroso. Então muda de patamar, sim. Aí ele disse que estava na festa de aniversário da mulher dele, tudo isso que a gente já sabe, mas muda sim o tamanho. Agora, tem um aspecto que persiste. O Felipe Melo sai. A gente já viu casos de jogadores que foram afastados definitivamente e acabaram reintegrados depois. Vou lembrar um caso aqui, Neto e Cilinho brigaram em 91 no Corinthians. Depois de 2 meses, um mês, o Cilinho foi embora, o Neto foi reintegrado. Se eventualmente o Cuca vai embora num período antes de acertar a situação do Felipe Melo, pode acontecer o retorno. Mas o grupo não está com o Felipe Melo. O grupo não está. Isso ficou explícito no gol que o Dudu foi comemorado com o Cuca. Isso está explícito também por uma cena que foi contada, que o staff do Felipe Melo não confirma, mas que está contada pelo vestiário, que é a seguinte, que no jogo contra o Internacional, depois da eliminação, que ele teria jogado a camisa do Palmeiras no chão e de ter vergonha de jogar com esse grupo. E isso pegou o grupo também. Então, o fato é que não está a situação fácil para ele para ser reintegrado também, independentemente de um próximo capítulo, de um eventual próximo capítulo. Palmeiras fora da Libertadores,
eventual tem esse detalhe aí. Cuca. O PVC, tem esse detalhe que você está falando aí. E a gente não pode negar, que nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, que possa acontecer na Libertadores, no Brasileirão, em termos de desempenho, o Palmeiras está crescendo. Está crescendo. E até em termos de pontuação, nas últimas rodadas, o Palmeiras vem pontuando. Ele diminuiu 2 pontos. De 12 ele conquistou 10. Mas fora a referência ao Corinthians, estou falando em relação a ele mesmo, ao que o Palmeiras vinha produzindo no início do campeonato para agora. O Palmeiras cresceu e mostra avanços. O Cuca parece que começa a ter o grupo nas mãos em termos assim de encaixe de equipe. Então a gente aproveita aqui, você vamos pega colocar o em Cuca, campo. que levou o time ao título do Campeonato Brasileiro. Isso. Que está encaixando esse elenco, que está fazendo o time encorpar e coloca na balança com o Felipe Melo. A voz que prevalece é do professor. E é esse relato que o PVC está trazendo aqui, né? Vamos observar. Porque no sábado isso ficou bem claro, no primeiro gol do Palmeiras, né? A comemoração efusiva lá no banco de reservas com o Cuca. Aquilo ali foi uma clara manifestação de apoio ao treinador. Nessa queda de braço, que era uma situação já anterior. Quer dizer, vamos ver como é que vai ser essa vida do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o Botafogo hoje no Newton Santos. A gente aproveita para ver o provável time do Palmeiras com o invencível Jailson no Brasileirão. Impressionante esse cara aí, Jailson. Ele não perde no Brasileirão. E aí vai para a defesa, ó, Mike, Edu Dracena, Luan e Egídio. Meio campo, Thiago Santos. E lá na frente aquele quarteto, né, Lívia? É isso aí, lá na frente a gente acompanha. Vamos de Dudu, Bruno Henrique, Jean, Roger Guedes e o Daverson está lá na frente porque o William, ele segue se tratando, o William tá lesionado. E não 4-1 ou 4-3-3, como a gente chamou semana passada, a gente mostrou na análise tática. O Jean e o Bruno Henrique sobem para ajudar na marcação por pressão, aumenta a pressão na saída de bola. Quando o time defende, vira um 4-1, 4-1. Quando o time ataca, o Roger Guedes e o Dudu se juntam ao Daverson como 3 atacantes. E o time tem encorpado dessa maneira. O Mina, suspenso, não joga. O Mina não joga hoje, por isso que o Edu Dracena entra no meio da defesa. Vamos aproveitar que o nosso assunto é o Palmeiras. Vamos à concentração do time alviverde, que já se encontra aqui no Rio de Janeiro. Bater um papo agora com o Álvaro Loureiro, o nosso repórter Fox Sports. Seja bem-vindo, companheiro. Bom dia. Olá, bom dia Lívia, Calheiros, PVC, para todo mundo que acompanha, bom dia Fox. A gente está aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, em frente ao hotel onde está concentrada a delegação do Palmeiras para o jogo de hoje à noite contra o Botafogo. Palmeiras quarto colocado com 29 pontos, pega o Botafogo que está um pouquinho atrás ali na 7ª posição com 24 pontos. E o Palmeiras que tem algumas ausências nessa viagem, né? Alguns jogadores importantes não vieram, além, é claro, do Felipe Melo, que está afastado, treinando em separado. O Mina, o Alejandro Guerra, 2 jogadores importantes não vieram, assim como o William, atacante também, que se recupera de uma lesão muscular. Então o Palmeiras está tentando se aproximar, né, da liderança do Campeonato Brasileiro nessas 2 últimas rodadas do primeiro turno do Brasileirão. A programação dos jogadores hoje aqui é a seguinte: daqui a pouquinho eles devem descer para o almoço ao meio-dia, por volta das 6 da tarde tem o jantar, às 7h20 da noite a preleção do técnico Cuca, aquele último papo antes da saída para o estádio, e a saída lá para o Newton Santos marcada para por volta de 8 da noite. Os jogadores devem deixar aqui o hotel, um trajeto que leva em torno aí de aproximadamente 40 minutos de ônibus. O Palmeiras vai deixar o hotel por volta das 8 da noite. A gente vai continuar por aqui, coladinho na delegação palmeirense, que está tentando se aproximar, repito, da liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, 12 pontos atrás do principal rival, líder invicto, Corinthians. E a gente vai continuar por aqui trazendo informações ao longo de toda a nossa programação. Eu volto aí para o estúdio com vocês. Valeu, Álvaro. Tá combinado? Aqui assim, Palmeiras está na cidade, está no Rio de Janeiro, equipe do Fox Sports marcando presença, acompanhando de perto o time do Alviverde. E do Palmeiras a gente passa para o adversário, hein? O Álvaro Loureiro vai seguir na cola do Palmeiras. A qualquer momento ele retorna com outras informações, mas agora a gente fala do Botafogo. Tá aqui no telão, Botafogo glorioso, que tem novidade para esse jogo contra o Palmeiras. Quem traz os detalhes é Eduarda Pessinati. O cenário do Botafogo é este: estádio Newton Santos, palco do treino dessa terça-feira, da próxima partida contra o Palmeiras e da última derrota de virada para o São Paulo. Mas a gente realmente tirou uma lição, conversamos aqui hoje mesmo nessa sala, colocamos algumas metas para serem colocada para os próximos jogos.
para que isso não venha acontecer mais. Lição, Luiz Ricardo tirou também dos dias longe dos gramados e do time por conta de uma fratura no tornozelo. Peguei esses 10 meses para até me analisar também naquilo que eu acho que eu estava em déficit comigo mesmo, no sentido de posicionamento, no sentido de fechar na linha de 4. Tudo isso eu me apliquei vendo os meus companheiros jogando, para que quando eu pudesse voltar, o meu pensamento é voltar melhor ainda do que eu terminei. O lateral foi titular no último sábado. Comemorou a chance, mas vibrou mesmo com a assistência para o gol de Guilherme. Quando saiu esse gol, eu saí em êxtase ali para abraçar um dos meus companheiros. Não sabia nem quem abraçar, já fazia um tempo, né? Mas é difícil de descrever. Só alegria mesmo, pelo fato de estar fazendo aquilo que eu mais gosto e de comemorar com o nosso torcedor, com os nossos companheiros ali que estavam tanto torcendo para que eu pudesse voltar e voltar em alto nível também. Contra o São Paulo, o Botafogo teve a estreia do atacante Brenner. Já diante do Palmeiras, deve ser a vez de Léo Valência. Demorou, mas o meia chileno está regularizado e pode entrar em campo nesta quarta-feira. Depois de 3 semanas só treinando, o jogador que veio do Palestino reforça a equipe, assim como o volante Bruno Silva, que retorna de suspensão. Mas na volta ao Nilton Santos, o Botafogo quer fazer diferente, pelo menos no resultado. Ainda mais concentrado para que a gente também não venha a ser surpreendido e fazer o jogo que a gente vinha fazendo. A gente fez um grande jogo contra o São Paulo, até determinado ponto. Depois a gente acabou desconcentrando um pouco, né? Luiz Ricardo fez diferente. Na hora de voltar, nem o visual é igual. Reparou? E o cabelo está um pouco maior. Não quer saber de cortar e nem de diminuir os feitos do time por conta da última derrota. Assim como o cabelo, ele e o Botafogo só querem crescer. Acredito que a gente está numa crescente muito boa e o futuro é bem promissor aí para que eu possa vir a deslanchar de novo. Bom, Botafogo é o nosso assunto agora no Bom Dia Fox. Você gostou do cabelo do Luiz Ricardo, né? Oi? Você gostou do cabelo do Luiz Ricardo? Você gosta da minha sinceridade, moderno, né? Ele é moderno. A gente respeita, ele gosta? Ele tá feliz? Gostou? Bacana. Eu, Lívia, gostaria de falar do campeão do Botafogo, porque PVC, pedreira, jogo bom pela frente hoje no Nilton Santos. Eu gostaria da sua análise deste time em campo. 2 linhas de 4, Luiz Ricardo pelo lado direito. A vantagem do Luiz Ricardo hoje é que todo mundo sabe que vai ser ele quando ele pegar na bola. É igual chuteira branca e preta. Antigamente a gente tem um preconceito. Antigamente a chuteira era preta, agora tem um monte de cor, isso é horrível. Não, é ótimo. Você olha a chuteira, a cor do cara e você identifica qual é o jogador. O cabelo do Luiz Ricardo também. Você nunca vai confundir com o De longe tá fácil. Não vai. De longe tá fácil. Do bem e pro mal. Fiz uma grande jogada, olha lá o Luiz Ricardo que ele fez. Fez uma jogada esquisita, olha lá a lambança que fez o Luiz Ricardo. Mas são 2 linhas de 4 bem definidas, como a gente tá vendo. Bruno Silva pelo lado direito, Pimpão pelo lado esquerdo. Eles fazem a parte defensiva e ofensiva pelo lado do campo. Lindoso e Matheus Fernandes, que cresce demais, campeão brasileiro sub-20 no ano passado, tá jogando muito. João Paulo e Roger na frente. Claro, pode entrar o Léo Valência, pode entrar o Brenner. O Botafogo ganhou opções, não necessariamente para começar a partida. Eu fico na dúvida aqui, porque tem uma movimentação muito grande desse lado direito aqui, o Lindoso e o Bruno Silva, né? Mas o Bruno Silva faz mais lado direito. Mas em alguns momentos o Lindoso também aparece muito ali, dando opção, né? Porque o Bruno Silva é volante de formação, mas o Botafogo não joga com um losango no meio campo na maior parte das vezes. O Botafogo, na maior parte do tempo, joga com uma linha de 4 homens. Então o Bruno Silva escapa pelo lado direito. Quando o Lindoso passa, o Bruno Silva pode fechar, porque ele é volante, ele sabe fazer a proteção. Mas normalmente o Bruno Silva faz o lado direito, o Pimpão o lado esquerdo, o Lindoso, Matheus Fernandes atrás do João Paulo. Eu prefiro definir, não importa o número, mas assim, eu prefiro definir uma. Serão quantas entradas para nós? O João Paulo um pouquinho à frente dessa linha de 4 homens. Ô, PVC, Leonardo Valência mandou avisar que seu nome está no bid. Sim. Vamos com os números aqui desse reforço do Botafogo, porque ele pode entrar em campo, é uma opção já para essa noite para o técnico Jair Ventura. Tá aí, o chileno que chegou no Botafogo agora, ele tem 28 anos, o último clube dele foi o Palestino, no Chile. Jogos na última temporada, hein? Abre o olho, hein, Calheiros? 41. O homem estava em campo, marcou 15 gols, foi o artilheiro da equipe, é um cara que marca presença.
E ele é líder no time em assistências. Foram 15 ao total. Não, e o detalhe, 15 gols com 15 assistências, ele já participou diretamente de 30 gols em 41 jogos que ele esteve em campo. Quer dizer, impressionante o aproveitamento desse jogador, hein? Vamos para aquela linha do contrato que o pessoal não costuma ler? Volta ali, ô produção, corre comigo. Coloca na tela aqui novamente, porque tem uma boa observação. O Valência, o Leonardo, foi o jogador, se você não tem a memória muito boa, ele foi justamente o cara responsável pelo gol que eliminou o Flamengo na Sul-Americana de 2016. Ele dá opção em dá algumas possibilidades para o Jair Ventura. Por exemplo, ele pode entrar na função que a gente viu ali no 4-4-1-1, digamos assim, a função do João Paulo, ele pode jogar ali. Quem jogou nessa função contra o São Paulo foi o Marcos Vinícius, com o João Paulo pelo lado direito. É uma opção. O Léo Valência pode jogar nessa função com o João Paulo escapando para o meio campo, ou o Léo Valência pode jogar naquela função com o Marcos Vinícius escapando para o lado esquerdo. Você ganha opção. O Léo também pode jogar pelo lado do campo, embora ele seja mais um meio. Dá versatilidade para o elenco, dá possibilidades táticas para o Jair Ventura, dependendo do adversário. Legal. Muito bem, olha aqui, ó, se tem um produto em alta na prateleira, né, no mercado do Brasileirão, é o secador. Opa! 110, 220 tá caro, volts, bivolt, não importa. Agora, todo mundo está investindo em secador, porque o Corinthians, claro que estou falando do Corinthians, né? Disparou na liderança e tá todo mundo com o secador ligado, doidinho para que o Corinthians comece, como lembrou aí o Renato Gaúcho, como disse o Renato Gaúcho, né? Despencar, será? Ou uma derrapadinha já tá bom? Tá difícil, hein?